Projetada pelo físico norte-americano Robert Oppenheimer, a bomba atômica de Hiroshima explodiu há 77 anos, em 6 de agosto de 1945, no Japão. Um dia ensolarado virou um inferno, disse o historiador Mário Marcelo Neto, doutor em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e autor da tese O Brilho de Mil Sóis, História, Memória e Esquecimento sobre a Bomba Atômica nos Estados Unidos e no Japão, em entrevista à National Geographic. Naquela manhã de verão, sirenes soavam alertando para ataques aéreos na cidade de Hiroshima, no Japão, enquanto caças B-29 norte-americanos cortavam o espaço aéreo do país. Até então, Hiroshima já tinha sofrido mais de 30 ataques durante a Segunda Guerra Mundial. No entanto, ninguém no país estava preparado para o que viria a seguir. Às 8h15, com o brilho de mil sóis, uma bomba atômica foi detonada pela primeira vez em ato de guerra, causando um estrago nunca antes visto. O projetil explodiu no ar e a aproximadamente 600 metros no solo. Pontua Marcelo Neto, era carregado pelo Enola Gay, um bombeiro de B-29 pilotado pelo coronel Paul Tibbets, que sobrevoava Hiroshima a cerca de 9,5 km de altura, quando soltou a bomba. O acontecimento foi um dos momentos mais marcantes da Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945. Que dividiu as nações do mundo em dois grandes grupos. Havia os aliados, cujos principais membros eram dos Estados Unidos, Inglaterra, França e posteriormente a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Do outro lado estava o chamado Eixo, composto pela Alemanha de Hitler, a Itália de Mussolini e o Japão, explica o historiador. Naquela altura, as cidades japonesas sofriam com uma intensa onda de fome, enquanto ainda recebiam bombardeios esporádicos mais recorrentes. Para contra-atacar, o Japão começou a adotar medidas drásticas de combate, como o uso de pilotos kamikazes, que faziam missões suicidas e jogavam os aviões em seus alvos como forma de ataque. Explica Marcelo Neto. Mesmo assim, o país do eixo estava longe de se render. Dentro do fascismo japonês, havia estudos que reforçavam a superioridade do Japão em relação às nações ocidentais, e seguiam motivando a permanência no conflito. No livro Inferno, O Mundo em Guerra, 1939-1945, o historiador britânico Max Hastings afirma que os japoneses acreditavam que a defesa vigorosa de suas ilhas ainda poderia evitar uma rendição de uma derrota absoluta. Essa crença seguia existindo mesmo depois do desembarque dos norte-americanos na ilha de Okinawa, em 1944, e das bombas incendiárias em Tóquio no início de março de 1945, que mataram mais de 100 mil pessoas em menos de 6 horas, diz Marcelo Neto.